galera, bem-vindos ao canal Resenha Direito. Meu nome é Thiago Silva. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou advogado e bancário. E hoje a resenha é reforma trabalhista na prática, dando continuidade ao tema, né, que tem como objetivo mostrar o que essa reforma promoverá de alteração nas leis trabalhistas e, por consequência, alteração aos direitos dos trabalhadores. Hoje o primeiro ponto que eu quero abordar é a extinção do contrato de trabalho, tá? Havia uma previsão na CLT, na verdade havia não, né? Há ainda essa previsão, que é o artigo 477. O que havia era o parágrafo 1º, e esse parágrafo foi revogado. O parágrafo 1º, ele falava mais ou menos assim, que o pedido de demissão ou o recibo de quitação da rescisão, né, do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de 1 ano de serviço, ele só era válido se feito com a assistência do respectivo sindicato daquela categoria, né, ou então se feito perante a autoridade responsável, né, no caso a autoridade do Ministério do Trabalho. Essa previsão ela foi revogada. Então a gente tem que o empregado, independentemente do tempo de serviço, pode realizar o pedido de demissão, por exemplo, e esse pedido ele será válido se for acompanhado ou não do sindicato, tá? Se for acompanhado ou não de uma autoridade, por exemplo, do Ministério do Trabalho. Pode ser acompanhado, Thiago? Pode ser acompanhado, mas antes era expresso que deveria ser acompanhado, tá? Deveria ter o acompanhamento, a assistência. Isso dava uma maior segurança jurídica. Tirando isso, você perde essa segurança. Você abre uma margem para o empregador, às vezes, forçar um pedido de demissão injusto, né? E se o empregado, às vezes, não tiver aquele conhecimento certo, uma noção um pouco sobre os seus direitos, ele vai acabar aceitando, vai acabar se demitindo e aí vai perder direitos, né? Então, para mim, a revogação desse parágrafo 1º foi, de certa forma, né, trouxe, de certa forma, uma insegurança. Vamos lá, ponto 2 é a respeito da demissão em massa, tá? A CLT, na verdade, não tinha essa previsão, é uma previsão nova que a reforma trabalhista trouxe, referente ao pedido de demissão em massa. Ela equiparou essas demissões imotivadas, individuais e coletiva, para todos os fins, né? E não há a necessidade de autorização prévia do sindicato ou de acordo ou convenção coletiva para a efetivação. Então a demissão em massa não vai precisar mais de autorização de sindicato, não vai precisar mais de acordo coletivo ou convenção coletiva, não vai precisar, na verdade, assim, eu vejo como uma discussão, né, o acordo coletivo, a convenção coletiva, ou até mesmo a autorização prévia do sindicato, é uma discussão do motivo. Por que você tá querendo demitir em massa? Né? Ah, não, eu tô querendo demitir em massa por causa de uma conjuntura. Beleza. Vamos tentar chegar numa forma melhor aqui disso ser feito, sem prejudicar demasiadamente os trabalhadores. Se você tira essa autorização prévia, você concorda que você também está abrindo uma margem para que o empregador haja de uma forma deliberada, haja olhando para os seus interesses, por exemplo? Não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou dizendo que, assim como a extinção do contrato, lá do pedido de demissão, também vai acontecer. Não estou falando isso. Estou falando que abre uma margem, abre possibilidade para que isso venha a acontecer. Bom, ponto 3. O ponto 3, ele trata a respeito da adesão ao plano de demissão voluntária, tá? Ou incentivada, como queiram. Basicamente, era um entendimento que você já tinha do STF e que foi escrito, foi colocado na letra da lei. Quem aderir, né, ao plano de demissão voluntária ou incentivada estará, né, a adesão enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, da relação de trabalho. Então, por exemplo, né, você é empregado, tem
tem, por exemplo, hora extra a ser discutida, né? Que o empregador não pagou, que ele não acha que é devida, enfim. E o seu empregador lança um PDV, que é esse plano de demissão voluntária. Você faz a sua adesão, tá? Aderir ao PDV. No momento que você faz a adesão, você está reconhecendo que essas horas extras que você tinha como pendente lá não poderão ser discutidas no judiciário. Aderir ao PDV, dei quitação, né, plena e irrevogável de pendências, vou colocar assim, que eu tinha anteriores na minha relação de trabalho, que são, por exemplo, essas horas extras. Então eu não posso discutir lá na frente. O que era feito antes do STF decidir era o cara aderir ao PDV e aí depois ele ia na justiça, olha, eu tenho umas pendências aqui na minha relação de trabalho. Ah, mas você não aderiu ao PDV? Aderi, mas isso aqui é pendente. E o próprio TST tinha uma OJ que falava a respeito disso e ele podia discutir. Isso subiu para o STF decidiu que não. Não, você aderiu ao PDV, você não pode discutir nenhuma outra pendência anterior à sua relação de trabalho. Isso foi normatizado com a reforma trabalhista, beleza? Era isso que eu queria tratar com vocês hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço a paciência. Se inscrevam aí no canal. Não esqueçam. Grande abraço. Valeu. Vamos com tudo. Começar a semana. Abraço.